Alguns dias atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o desabafo do padre Fábio de Mello sobre a sua depressão. Nesse vídeo eu quero trazer, um compartilhar também um vídeo de um padre muito famoso também, que é o padre Marcelo Rosso, mas agora ele relatando como que ele venceu a depressão. Ele também passou por isso, né, mas ele conseguiu superar. E aqui eu vou compartilhar esse vídeo que ele fala sobre isso. E logo depois também eu quero trazer uma reflexão, quero pontuar algumas coisas importantes. Então fica comigo até o final do vídeo. Lembrando que se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe ele com outras pessoas também. Na época que eu descobri que eu estava com depressão, dia 1º de outubro de 2013, que na depressão estava comigo bem antes. Eu fui ter a consciência nessa período. Eu percebi que ajudei tantas pessoas a saírem da depressão, Achando que aquilo era uma frescura. desculpa o termo, mas assim, Mas é. até que eu passei, tá. Então, e não foi a depressão, foi A sua foi depressão. brava. A sua foi brava. Pegue uma foto minha de 2013, 2014, eu tenho 1,95 m, eu Esquálido. cheguei a pesar menos de 60 quilos. Esquálido. Então o corpo fala. E as pessoas vomitavam, você está parecendo uma pessoa de 90 anos. Porque nunca passou na minha vida pensamento suicida. Mas, Na minha passou. na minha, Na minha passou, mas eu achava também que estava morrendo. Todo dia eu achava. mas o que aconteceu comigo, né? Eu comparo imagina você ter o sabor, tá? O sabor. E o sabor, você perde o sabor. E o que me ajudou, bendita palavra, isso aqui, eu uso aqui, não é o celular, isso aqui também é a Bíblia. Porque eu tenho só no celular pelo menos 9 Bíblias. Eu amo a palavra de Deus. O que me salvou foi um versículo, você até decora, mas eu vou ler para você, porque ele é fantástico para quem é. Aliás, dois, ó, sem querer já tinha preparado aqui. Primeiro, porque vai ajudar muitos que estão passando pela depressão. Não sou eu, é a palavra Mas os de Deus. remédios não ajudaram também? Hã? Os remédios Tam- também. Na primeira depressão, não. Na segunda, a primeira, eu confesso, eu usei exercício para endorfina, serotonina. Então, na primeira Porque é vez, químico. eu tive químico. Então, exatamente, eu fui passando por isso. No segundo, agora, com a morte do papai, eu me cuidei. Aí é necessário. Aí Claro. você tem. Mas é só que é o seguinte, o remédio, meu querido amigo, ele é paliativo. Você vai dar um remédio químico, mas você precisa ter um objetivo de vida. Por que eu nunca pensei no suicídio? Porque, o meu bisavô, a meu avô tinha passado por isso, então eu jamais daria essa tristeza à minha mãe, e eu tinha perdido o gosto pela vida. Então, com a palavra de Deus, calma, com a palavra de Deus, eu nunca deixei de orar. Eu fiz um acordo com Deus de pelo menos ter uma intimidade com Ele de 1 hora por dia, através da Eucaristia. E o Senhor me lembra. Eu quero ver que mensagem é essa. E ó, eu vou ler para Porque vocês. hoje é o mal do século. Vamos começar Eu primeiro. sou um antidepressivo, estou conversando com outro que é amigo meu, mas também passou por isso na vida e, de repente, deve ter alguém que está nos assistindo que tenha. Quando meu pai Vamos ajudar. meu pai foi, eu tive que contar ao meu pai que ele estava com câncer terminal. Tá. Isso foi dia 21 de abril. Eu vou mexer aqui em feridas. Sim. Ele chama de gatilhos ou fatores desencadeantes. É, Sabe muito bem o que eu gatilhos, estou falando, tá? Mas graças a Deus, a gente vai se curando na graça. Essa passagem foi o que meu pai conversamos. Meu filho, palavra de Deus, Provérbios capítulo 4, versículo 20. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina teus ouvidos aos meus discursos. Que eles não se afastem dos teus olhos, conserve-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aquele que os encontra e saúde para o seu corpo. Agora, aqui está o segredo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam a vida. Toda vez que eu vou ler a palavra de Deus, eu tive que estudar o hebraico e o grego. Então, aí o que vai ter não, o chamado grego é koiné, que a gente chama, tá? Então, mas aqui no caso é hebraico. Então eu gosto de pegar sempre outras traduções, porque todo tradutor não é tão fiel. E aí eu fui buscar essa, por isso que eu fiz questão. Peguei essa tradução, aí eu fui atrás de uma outra tradução, que também é muito fantástica, a nova tradução na linguagem de hoje, e que Deus falou comigo fortemente.
né, com essa passagem, Provérbios 4, agora olha a diferença, uma tradução para outra. Estou abrindo aqui na hora, hein. Olha só: "Filho, presta atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las." Escute agora, versículo 23. "Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos." Quando eu descobri que a depressão o que que é coração bíblico? Toda vez na minha oração eu faço isso, essa e essa parte. Hoje os médicos, os cientistas, eu converso muito com eles, por sinal já descobriram que o coração, pelo menos, tem 60.000 neurônios. Você fala: "Padre, coração não tem neurônio?" É a ligação, Célula nervosa no coração? já é a conexão. Então, se você não tomar cuidado da sua mente, e encher a sua mente de pensamentos, de santos pensamentos, você vai ser depressivo. Esse aí foi o relato do padre Marcelo Rossi, né. E eu queria pontuar algumas coisas aqui importantes do que ele relatou, do que ele falou nesse vídeo. Eu acho que a primeira coisa aqui que ele falou, que é muito importante para a gente entender, é a questão das pessoas tratarem a depressão como uma frescura, né, e nessa atitude acaba também, às vezes, não dando um bom tratamento também para a pessoa que está depressiva. Então é importante a gente entender que a depressão realmente, ela é um caso sério, que pode acontecer com qualquer pessoa, né, então a gente tem que ter esse cuidado também de não ser leviano, né, em considerar esse problema. Ele é um problema real, é sério, não é simplesmente uma frescura. Às vezes a pessoa que está vivendo a depressão realmente está vivendo coisas ali realmente, às vezes, traumáticas, problemas, enfim, a gente tem que ter essa consideração também pela pessoa que está depressiva, né, essa empatia por ela. Então essa fala é muito importante. Um outro ponto também que eu gostaria de pontuar é a questão do uso de remédios, certo? Ele falou aqui que ele teve 2 momentos de depressão, né, ele falou que teve um primeiro momento que ele não tratou com remédios, né, ele fala que tratou aqui com exercícios, né, e aí na prática de exercícios alguns hormônios vão sendo estimulados, né, e acaba também combatendo a depressão. Mais uma vez isso mostra uma forma também de da gente também às vezes isso aí inclusive, eu também já conheço pessoas que trataram a depressão assim também, às vezes a pessoa tinha um hábito sedentário, né, e aí mudou, começou a praticar exercício, começou a mudar a sua alimentação, o ânimo, né, o humor, porque isso aí vai estimula a serotonina, né, esses hormônios aí de humor, e a pessoa se sente melhor. Então é uma forma também é uma coisa também boa da pessoa estar praticando quando ela tem é é uma coisa boa também da pessoa estar praticando, né. E a gente sabe que a atividade física, ela é muito importante para a saúde como um todo na nossa vida, né. E aí ele fala que teve um outro momento que a depressão atacou mais forte, que foi quando ele perdeu o seu pai. E aí ele, nesse momento, ele fez o uso de remédios, né, dando ali a entender que o remédio não foi que realmente curou ele, né, tanto que ele fala que é um tratamento paliativo, ou seja, não um tratamento o remédio não é para curar, né, apenas para fazer ali um tratamento, amenizar, mas não é realmente o foco que ele deu, né, o foco que ele deu aqui, ele deu atenção à questão de ter um propósito, de ter um sentido para a sua vida, né. Eu particularmente, assim, com relação a essa questão de remédios, tem profissionais na área mesmo da psicologia, psicanálise, que não defende tanto assim também o uso de remédios, tá. E a gente tem que lembrar que remédios, eles têm efeitos colaterais. Esses antidepressivos mesmo, eles têm efeitos colaterais. Então assim, eu não quero aqui dizer: "Ah, você não deve usar ou você tem que usar", mas
eu percebo que realmente a melhor forma, o ideal é não precisar usar os remédios, certo? Eu mesmo, eu já falei isso antes, assim, eu tive coisas que eu vivi na minha vida que eu poderia ter contraído uma depressão muito forte, né, perdi minha mãe ainda muito novo, eu era uma pessoa que antes de eu me envolver na fé, né, com igreja, eu não tinha amigos, né, eu tinha conhecidos, colegas, mas não tinha amigos, a relação com meu pai não era uma relação também tão boa, ainda mais depois que a minha mãe faleceu, ele ficou muito abalado com isso, aí, né, ficou meio sem ânimo também. E aí, eu poderia muito bem realmente ter contraído também uma depressão, por uma série de problemas que eu passei, mas eu achei força na fé, eu achei força na esperança, eu achei força em ter objetivos, né, de ter propósito, coisas que eu consegui ali colocar como propósitos para minha vida. Eu não estou falando que uma pessoa depressiva, ela não tem um propósito, nada, mas às vezes naquele momento ela se apegou muito a tristezas, a às coisas e às vezes isso acaba, né, afetando muito a vida dela. E e foram essas coisas que eu acredito que me fizeram, né, evitar uma depressão, e não foram remédios. Às vezes o que acontece muito também é as pessoas sentem mais uma segurança no uso de remédios, né, às vezes não é nem que o remédio realmente tá tá ajudando, mas a pessoa sente uma segurança maior, né. O padre aqui relata que no outro momento que ele teve depressão, ele fez o uso, né, talvez porque aqui passava mais segurança para ele de estar fazendo um tratamento mais qualificado. Enfim, mas eu percebo que o ideal, e tem como também, até por outros relatos também de pessoas com depressão, de vencer a depressão de vencer a depressão ou sem o uso de remédios, ou às vezes usando, mas por um tempo e depois parar, entendeu? O fato é, o remédio não é a solução que realmente vai curar a depressão, certo? E aí no final ele vai falar, né, a pessoa se encher de pensamentos bons, né, porque a depressão ela é uma tristeza constante. Ela não é só tristeza de um momento, ela é uma tristeza constante. Então a pessoa às vezes está se enchendo muito de de pensamentos, de acontecimentos tristes, né, e aí esse ato repetitivo acaba gerando esse problema. E aí você realmente precisa de um tratamento sério, né, de uma mudança ali para poder vencer isso aí. Mas eu acredito que o relato do padre Marcelo Rossi, ele é uma inspiração para o próprio padre Fábio de Mello, né, e para toda pessoa que tiver esse problema, de ter essa inspiração, né, de que isso aí pode ser vencido, de que Deus é maior do que tudo isso, né, ele também coloca aqui, né, a palavra de Deus, tem um versículo que motivou ele bastante. Então, mais uma vez, né, a fé sendo importante também para vencer a depressão. Então, fica essa mensagem para você. Se você está passando por isso, tenha o relato do padre Marcelo como uma inspiração. Se você conhece alguém que esteja passando por isso, compartilhe esse vídeo. Esse é um problema que abala muitas pessoas hoje em dia, mas tem solução, e é nisso que a gente precisa se concentrar. Desde já, convido você a deixar seu like, se você ainda não for inscrito, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.